Olá, boa noite a todos, aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal SEI. Como é bom aqui nos encontrarmos. É sempre uma alegria poder refletir sobre os ensinamentos de Jesus, segundo os direcionamentos, os conhecimentos da doutrina espírita. E para iniciarmos as nossas reflexões na noite de hoje, nos harmonizarmos, nós iniciaremos com uma prece. Convidamos a todos a nos acompanhar. Senhor Jesus, benfeitores amigos que conosco estão, nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, nós somos gratos por todas as oportunidades que nos são concedidas, para que possamos aprender, agir e nos melhorar. Que possa, amigo Jesus, teu amparo, teu auxílio chegar a todos os lares, a todos os irmãos necessitados de consolo. Que tuas palavras, que teus ensinamentos sejam luz em nossas vidas. Fica conosco, Mestre Jesus. Nós iremos refletir com o item 18 da Instrução dos Espíritos, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz como título Os Órfãos. Essa mensagem é de um espírito familiar, e esta mensagem tem sido escrita em 1862. Contudo, ela é atualíssima, considerando a quantidade de crianças que temos pelas ruas, vendendo doces nos semáforos, pedindo dinheiro. Porque órfãos não são somente as crianças que não têm pais e mães, mas todos os desalentados, os que vivem nas ruas durante o dia indo para casa somente à noite, também aqueles que vivem somente nas ruas, que não têm um lar, uma casa, as crianças abandonadas, as que fugiram de casa pelos maus tratos, pela violência e acabam morando nas ruas, as crianças exploradas por adultos, as que não frequentam escolas, com pais ou sem eles. Órfão. Órfão é todo aquele que não dispõe de amor, de atenção, de carinho, de apoio, de confiança de um pai, de uma mãe, de um adulto que venha sustentá-lo num período da existência, o período de maior carência. E todo o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, é todo direcionado à caridade, à beneficência, à fraternidade, a fazer o bem sem esperar o retorno. E nos traz aí importantes reflexões sobre as virtudes, como o exemplo quando nós encontramos lá do Espírito São Vicente de Paulo, que nos fala da beneficência. Ele nos diz: sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tende em vossas mãos. É o preceito do amar-vos uns aos outros. Então, quando se pratica a caridade, se é bom, se ampara o irmão, a gente vai deixar de lado, né, como ele nos traz, a horrenda chaga do egoísmo, que é um dos principais, né, o orgulho, o egoísmo é o maior, né, de todos os males da humanidade. Já em a reflexão sobre a piedade, que aí é ditada pelo Espírito Miguel, ele nos traz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ela é irmã da caridade, é a que nos conduz a Deus. Ele nos traz que essa evocação, né, quando ouvida pelas nossas almas, né, e aí ele nos traz: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Deixai, né?
Tem aqueles que, eu não quero ver, isso me faz mal, eu não me sinto bem. Só quer ver coisas bonitas, né? As belezas, e não quer envolver-se com as dificuldades, as desgraças que estão aí à nossa porta. Então, quando a gente se sensibiliza, né, é tocado, é como ele nos traz a piedade, quando bem sentida é amor, é devotamento, né? O primeiro passo, é aquela batidinha no nosso coração, quando a gente vai se sensibilizar pela dor do próximo. E aí, quando nós sentimos essa batidinha, é quando podemos abrir a porta para a prática do amor, da caridade. Então, na sequência, depois dessas mensagens, nós encontramos a mensagem da noite de hoje, que é os órfãos, que no primeiro momento até podemos pensar que ela está fora de contexto, né? Porque todas as demais estão aí falando das virtudes e ele vem nos trazer, então, esse espírito familiar, esta mensagem sobre os órfãos. Mas a mensagem toda, ela é um apelo para o amor a essas crianças, para esse cuidado, para esse amparo. Então ele nos diz, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto triste é ser só e abandonado, sobretudo na infância, será que nós temos noção do que é isso? Nós que nesta existência não passamos por essa dificuldade, não vivenciamos essa prova, será que somos capazes de imaginar o que é isso? Quanta dor, quanto sofrimento? E ele nos diz: Deus permite que haja órfãos para nos exortar a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei, a lei do amor, né? Entretanto, se observarmos aí o nosso contexto social, a nossa realidade atual, nós vamos nos deparar com uma triste realidade, né? Nós sabemos que nos locais de acolhimento, aí nós temos mais de 35 mil crianças, né, nessas instituições, aguardando, né, serem acolhidas em um lar, aguardando pais que queiram adotá-las. E se nos determos no cenário atual da pandemia, né, de março do ano passado a abril deste ano, nós temos mais de 113 mil menores que perderam pai e mãe para, né, a doença. Então, crianças que estão órfãs de pai e mãe e que vão, certamente, agora para cuidados de familiares, de avós, de tios, mas perderam seus pais. E se considerarmos aqueles que já eram cuidados, né, pelos avós, esse número então vai saltar para 130 mil só no nosso país. Então, um número altíssimo, né, de crianças que estão sofrendo essa dor. Não do abandono, mas pela falta, né, do carinho, da atenção, do amor de um pai, de uma mãe. Então, que prova, né? Que enfrentamento. E no mundo, esse número, então, é muito maior. Mais de 1.500.000 órfãos nós temos aí, né? Isso nos dias atuais aí. Certamente vamos nos questionar como podemos nos deparar com tão triste realidade, né? Ainda nos dias de hoje, se contarmos todos os que estão aí abandonados, desamparados, relegados ao abandono nas ruas, né? Faltando o básico. Por que Deus permite que isso ainda ocorra? Nós precisamos ter clareza, né? Esta não é
uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade nossa. Nós que aqui nos encontramos, né, neste mundo. Isso porque nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. E isso devido às nossas próprias imperfeições. Pelo respeito ao livre-arbítrio que temos também, que tem o nosso espírito imortal. Quer dizer, nós é que temos o controle, nós que optamos em agir de tal modo ou não, né? De fazer uma ação para o bem ou nos acomodarmos e esperarmos que os outros resolvam. Contudo, Deus espera que essa triste realidade, né, que vivenciamos desperte sentimentos bons em nossos corações, em nosso íntimo. Sentimentos esses que todos nós possuímos em maior ou menor grau de desenvolvimento. Então, para que a gente aprenda a praticar a lei do amor. É para isso que existem aí os órfãos, para que a gente possa servir-lhes de paz. E nos remetendo novamente ao texto do Evangelho, ao trecho em que esse Espírito vai nos falar sobre a encarnação, ele nos diz: ponderai que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. E que se pudesseis lembrar, iria perceber que não estaria praticando a caridade, mas sim cumprindo um dever. Se analisarmos sobre este ponto de vista, nós vamos ampliar aí o nosso ângulo, né, de visão. Isso porque se nos determos só no momento atual, nós não conseguimos compreender toda a extensão do amor divino. Se nos determos a ideia de nascimento até a morte, uma existência apenas. Porém, se a gente considerar as múltiplas existências que temos, a reencarnação, nós vamos ampliar a nossa compreensão. Nós vamos perceber que há diversos aspectos aí a serem considerados. A lei da ação e reação, né? Um espírito reencarnante traz na sua bagagem todo o seu saldo positivo, como também os seus débitos a ressarcir. Ao reencarnar, muitos espíritos trazem o estigma da orfandade, talvez por não terem valorizado seus pais, né, numa outra existência, não terem observado a grandeza espiritual de um lar em suas vidas, desvalorizarem, né, este bem. E passadas agora a ficarem sujeitas à misericórdia alheia de pais adotivos, que muitas vezes também fizeram parte deste mesmo drama. Um exemplo disso nós vamos encontrar no livro Ação e Reação, né, de André Luiz, lá no capítulo 16, que tem como título Débito Aliviado, que é a história do Adelino, né, um estudo da lei de causa e efeito, que recomendamos aí a leitura. Também nós vamos encontrar aqui a lei do progresso. Nós todos que aqui nos encontramos neste mundo de provas e expiações, nessa escola, nós devemos desenvolver as virtudes nobres, o bem, a nossa evolução, a caridade, a solidariedade, a lei do amor. Então, se por um lado o espírito que se encontra na condição de dificuldade, de abandono, que pode ser um resgate, uma prova para ele, observando aí as inúmeras reencarnações, por outro lado, nós que nos encontramos na condição de ampará-los, nós também estamos sendo provados nesta condição de realizar esse bem. Nós temos que ter essa compreensão. Então, aqui no texto do Evangelho, ele também nos traz que todo sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade. E ainda ele aqui vai nos chamar a atenção, não aquela caridade que magoa o coração, aquela que quando a esmola cai, queima a mão. Ele vem nos chamar a atenção aqui, tenta esse cuidado. Quando for auxiliar, quando for praticar esse bem,
dai com delicadeza. Juntai ao benefício que fores fazer o bem mais precioso, o de uma boa palavra, o de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai aquele olhar de proteção, né? Aquele olhar que vai dar aquela ideia de superioridade, menosprezando aquele que está na condição de dificuldade, que ele diz que é como se fosse revolver a lâmina no coração que sangra. E ele encerra dizendo: considerai que fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos outros. Primeiramente por nós, então, quando fazemos o bem, quando nós somos os primeiros auxiliados, né? E aí, dessa forma, vamos poder auxiliar os que estão à nossa volta. Deus ampara o homem pelo próprio homem. Jesus nos prometeu: não vos deixareis órfãos. E aqui nós vamos nos lembrar dos benfeitores amigos, dos bons espíritos que auxiliam Jesus nessa tarefa. Como nós vimos há poucos, os órfãos não são apenas as crianças aí que estão sem pais, mas todos os pais que, por exemplo, também não têm condições de dar o necessário a seus filhos, também são órfãos. Eles assim sentem-se, né, dessa forma. Esses irmãos que não estão aí abandonados, estão sem saber o que fazer, que caminho buscar para solucionar aquela dificuldade, tantos, né, relegados, aí abandonados, marginalizados. Mas os bons espíritos estão ali, dando suporte, intuindo para que tenham fé, para que tenham coragem, para que sigam à frente, para que lutem, para que não desistam. Como também estão inspirando aos que estão à sua volta, a nós todos, para que pratiquemos essa caridade, para que amparemos esses que estão nessa condição de dificuldade. Como nesta mensagem deste mesmo capítulo do Evangelho, lá no item 13, em que o Espírito Carita, né, que assina a mensagem, ele vai nos trazer que, ele nos elucida que quando ele procura consolar ali algumas pobres mães, né, relegadas com os filhos no colo, sem ter o alimento para dar, desesperadas, e que ele vai aos ouvidos, né, intuindo ali, sussurrando a ideia de coragem. Há corações bons que velam por vós. Não estão abandonadas, têm paciências. Deus está, né, aí, que sois amadas dele, sois eleitas. Então, se é essa a prova que ali estão passando, da miséria, da pobreza, né, da falta do alimento, mas estão sendo amparadas, estão para que tenham a coragem, para que sigam à frente, para que suportem, como também vai né, aos que estão próximos ali mais à frente, intuindo aos que têm condições de auxiliar, estimulando-os para que façam a beneficência, para que tenham esses pensamentos bons, esse coração generoso, compassivo. Portanto, nós não estamos abandonados, mas nós não podemos esquecer, né, que precisamos aí uns dos outros. Como nós vamos encontrar lá na obra SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, onde Amélia Rodrigues, né, nos afirma que, de certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele. Então, nós precisamos uns dos outros, né? Nós aqui encarnados para encarnados, como da espiritualidade amiga, né? Porque a única paternidade verdadeira é essa, só é de Deus, né? Procede de Deus. Então, qual a nossa participação? Nós que somos tão ávidos a pedir, em querer sermos auxiliados, né? Em querer termos as nossas necessidades atendidas. E quando nós fazemos as nossas preces aí, né? Fazer alguém feliz é a prece mais forte que podemos fazer a nosso favor. É Joana de Ângelo que nos diz:
O amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Que importante reflexão, né? Podemos dizer que aí resume toda a lei do amor, né? Quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Esta afirmativa aqui está na obra Amor Imbatível Amor. Também vamos buscar lá na obra O Consolador, de Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, lá na pergunta 110, né, nós vamos buscar a reflexão aqui que ele nos traz em relação de que qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra. E que nós vamos ter como resposta que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, é o lar que vai trazer essas bases. Ele ainda nos traz que os estabelecimentos de ensino, né, que conhecemos aí no mundo, eles podem instruir, mas só a família pode educar. Que as escolas, as universidades, elas podem formar o cidadão, mas que o homem, a edificação do homem, somente o lar vai poder dar, né? Então é no lar que se refaz aí esse novo ciclo do progresso espiritual, a importância do lar, de termos todos, né, essa oportunidade do lar, dessa escola, para a edificação do homem, desse progresso espiritual, moral. Nós sabemos também que há diversos obstáculos para os que buscam, né, uma adoção, para que se efetive. Há todo um andamento oficial, burocrático, mas também há os que veem como impedimento aspectos físicos, a idade, a origem, né? Há os que afirmam, mas a criança adotada vai te trazer problemas, vai te trazer desgosto, preocupação, pois vai trazer todos os traumas, as viciações dos pais, né? Vai trazer todo aquele trauma da vivência que teve no período de gestação, como se a criança nascida de pais biológicos não trouxesse problemas, né? Não trouxesse dificuldades. Somos regidos pela lei de causa e efeito, né? E por ela nós somos levados ao encontro com o nosso passado, que poderá envolver um ambiente, né? Uma circunstância ou pessoas. Por isso, os filhos do coração nos chegam ao lar sem uma razão que justifique. Né? Raul Teixeira que nos traz que, né, o filho emocional, o filho do sentimento, um filho do coração, ele assim, né, diz que devemos chamar os filhos adotivos, né? Porque eles nasceram da nossa alma, são nossos filhos afetivos, portanto, nossos filhos do coração. Filhos, né? Filho adotado, filho biológico, trará as virtudes, as dificuldades que aquele grupo familiar precisa vivenciar. Temos que ter clareza que é o espírito que precisa ser ajudado, por isso é que está conosco. Não são inimigos, são almas que se reencontram para evoluírem. Sabemos que há uma ligação psíquica entre o feto que se desenvolve no ventre da mãe, né? É essa ligação aí que já se dá ali. E já com a criança adotada, essa ligação com a mãe, com o pai, com, né, o ser que vai aí exercer esse papel, vai se efetivar pelo coração, pelo afeto, pela atenção, buscando entender o drama desse espírito. Certamente, esse ser ele traz desequilíbrios de outros tempos ou arrependimentos dolorosos, né, para a solução, mas que pede ao reencarnar. Sabemos que por isso vai precisar de um pouco mais de atenção, de carinho, de amor para
que possa se reequilibrar, né? Como também pede ajuda daqueles que irão acolhê-lo como filho do coração. Daí a importância dos conhecimentos da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, pois compreenderemos que não são os laços consanguíneos os verdadeiros laços da família. Quando Jesus, ao responder aos seus discípulos, quando questionado quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele vai referir-se à precariedade dos laços de sangue e vai nos trazer aí a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita a um ambiente particular, mas olharmos todo, né, a essa nossa família universal, nesse âmbito universal, que todos, né, a todos os necessitados, desde os mais aparentemente felizes até os mais sofredores. Nós somos todos ligados, então, por esses laços, né? Os laços consanguíneos, essa questão não deve ser o centro das nossas preocupações, né? Conforme aí Kardec também afirma, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia, da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Então, olha, aqui a importância, né, de termos esta clareza aqui de entendimento. São esses os laços que prendem os espíritos, os do amor, da simpatia, da comunhão de ideias, antes, durante e depois das encarnações. Então, nas diversas existências, é este laço que nós temos de família, não os de sangue. E é na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, que nós vamos encontrar lá no capítulo 20, uma emocionante narrativa acerca de Maria de Magdala. Né, o encontro que ela teve com Jesus aí na casa de Simão Pedro. A escolha que ela fez em seguir o Mestre, a coragem que ela teve, a luta para vencer todas as batalhas com o seu próprio espírito, a sua transformação. Quando o Mestre, né, vai questionar ali o que ela deve fazer então para segui-lo, né? E Jesus vai orientá-la que somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Para nós que buscamos sempre o conforto, o bem-estar, as coisas belas, as coisas fáceis, né? Como vimos ainda há pouco, nas nossas preces nós pedimos que todo bem venha a nós, né? Que não tenhamos que fazer enfrentamentos, dificuldades. Então vejam o que Jesus ali orienta a Maria de Magdala. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Ele assim orienta. Viver bem é saber imolar-se. E ele ainda continua, na tua condição de mulher, já pensasse, né, no que seria um mundo sem as mães? Então ele vai trazer esse exemplo a ela, né? Jesus traz essa reflexão desse exemplo de amor, de devotamento das mães, esse exemplo desse grande amor que tem as mães. Então, quando ela pede o que fazer, é esta orientação, este exemplo que Jesus dá, né, para que ela venha desenvolver nela esse amor, como as mães têm, todo esse devotamento. E aí, quando ela ouve essas advertências, isso vai tocá-la tão profundamente que ela começa a chorar, pois ela se vê sem aquela condição, né? Ela não poderia ser mãe. Daí ela diz, desgraçada de mim, que não poderei ser mãe. Mas Jesus, né, atraindo brandamente, acrescenta, e qual das mães será maior aos olhos de Deus?
A que se devotou somente aos filhos da sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Vejam aqui, ó, Jesus vai levar lá uma outra visão, né, um outro olhar para ela que achava que para praticar aquela lei do amor, que ela foi tão fortemente tocada ali, desde o primeiro momento em que ouviu falar do Cristo e que buscou, né, aquela orientação, ela que achava que poderia praticar isso sendo mãe, né? Jesus vem trazer a ela esta reflexão, né? Será que só se ela fosse mãe dos filhos da sua carne ou a mãe dos filhos de outras mães? Aquela interrogação vai despertar nela então essas profundas meditações e ela vai sentir-se aí amparada, né? Com esse desejo de buscar aí auxiliar a ser mãe dos seus irmãos em humanidade. E aí ela responde ao Cristo dizendo que agora ela ia acolher, né, as filhas, as irmãs dela do sofrimento, né, que também viviam naquela condição, que ela iria procurar os infortunados, que ela iria curar as feridas né, do corpo, do coração, que ela iria auxiliar os que estivessem à volta dela. E ela consegue, né, ela é alcançada por esse sentimento, principalmente depois da morte do Cristo, da desencarnação do Cristo, e que ela é encontrada aí por um grupo de leprosos, né, os que continham a lepra, a hanseníase, e que estes eram os relegados, os abandonados, os órfãos, né, na sociedade daquela época. Eles não podiam se aproximar, eles viviam afastados em cavernas, devido ao contágio. Mas ela não teve esse receio. E ela foi ao encontro deles, eles que vinham buscar a Jesus, buscaram a palavra de consolo, buscaram um alívio para as dores deles, mas Jesus já não estava mais ali. Então ela é essa porta-voz do Cristo, que vai levar as palavras que tão profundamente tocaram o seu ser a esses irmãos que ali estavam. E é quando ela decide que ela vai então acompanhá-los, que ela vai ser mãe desses abandonados. E ela fica por um longo tempo então dedicando-se a esses irmãos. E quando Maria de Magdala parte para a espiritualidade, ela é acolhida, ela é recebida pelo próprio Cristo, né? Quando ele diz que ela deveria passar pela porta estreita, que só o amor iria fazer com que ela vencesse o mundo, ele vem acolhê-la e diz: sim, você fez a tudo isso, você praticou a tudo isso, venha comigo agora, né? Então, que grande passo, que grande avanço teve esse espírito, né? Por ter ouvido e acolhido, então, esse chamado do Cristo. E que esse chamado é feito a todos nós, né? Que este exemplo, ele vem alcançar a todos nós. O que nós podemos fazer, que passo nós podemos dar nessa prática da caridade, do amor. Jesus nos chama diariamente, né, a olharmos a esses que estão à nossa volta, sejam eles mais próximos, né, os nossos próprios familiares ou os que estão ao nosso redor, né, na nossa vivência, para que a gente possa ser então esse pai, essa mãe desses nossos irmãos que também estão aí órfãos. Como Amélia Rodrigues nos trouxe, nós todos somos filhos adotivos que precisamos uns dos outros, né? E
Ainda seguindo aí nas nossas reflexões, nós vamos trazer aqui da obra Nossas Riquezas Maiores, de Raul Teixeira. Ele também vai nos trazer aqui uma importante reflexão que abandonados, órfãos, né, não são só aqueles que estão nas ruas, os que estão nos orfanatos, né? Então aqui é no capítulo 43 que ele nos traz os menores abandonados. E que ele vai nos levar também a uma importante reflexão sobre os abandonados que estão dentro dos nossos lares, das nossas casas. Aqueles que têm o alimento, que têm a roupa, que têm a casa, que têm pai, que têm mãe, mas que estão órfãos. Órfãos de cuidados, órfãos de atenção, né? Então, aqueles em que não tem a atenção, né, dos pais, que vivem revoltados, rebeldes, por sentir esta falta de amor, essa falta de atenção, né, no próprio lar. Aqueles que ficam, às vezes, por dias sem ter uma palavra dos pais, né? Uns porque trabalham, não têm esse tempo, outros porque justamente o trabalho, a questão das conquistas materiais é o mais importante, por isso não tem o tempo para dar essa atenção a esse filho, a essa filha. E aí eles vão deixar esses cuidados aos cuidadores. Né? É eles que vão alimentar, vão levar a passear, vão levar na escola, porque os pais não têm tempo. Eles não conseguem dar essa atenção, por mínima que seja, a esse filho. Porque no momento em que eles teriam esse tempo, eles vão ter que ter os cuidados aí com as redes sociais, eles vão ter os cuidados de buscar também os seus prazeres, os seus passeios, e esse filho vai ficar ali, abandonado dentro do próprio lar. E aqui Raul encerra com a importante reflexão de que nas responsabilidades domésticas nós não devemos esquecer que os genitores eles vão ter esse grave compromisso com a consciência e com o Criador, com Deus, né? Porque Deus permitiu com que fôssemos pais, nos confiou a tarefa de sermos pais, né? E dos quais deverão cumprir, né, desincumbir-se com contento, a contento, para que diminua o contingente de menores abandonados da rua e os abandonados no conforto do lar. Então vejamos, né, que é ampla esta reflexão e é extremamente importante, principalmente no momento atual, quando nós esperamos um mundo de regeneração. Nós estamos cansados de tantas dificuldades, de tantos problemas, de tanta violência, e que isso tudo vai começar pela educação. E a educação, como vimos, é no lar. É o lar que vai formar o homem. Então, que a gente possa deixar com que essas orientações, essas reflexões, né, calem forte em nossa alma e que nos levem a analisar, né, todo esse cuidado que nós devemos ter com as nossas crianças, com a educação, com a formação, principalmente com as bases sólidas do amor, né? As orientações do Evangelho, da vivência cristã. Então, nós aqui
Agradecemos essa oportunidade de aqui estarmos, de fazermos essas reflexões e já nos direcionando então para a finalização, nós vamos fazer uma prece de encerramento. Vamos agradecer. Jesus amigo, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos as tuas orientações, a lei do amor, da caridade, da fraternidade. Este é o caminho que nos deixou. Que possamos, amparados pelos benfeitores amigos, sermos agentes dessa transformação, desse trabalho no bem. Rogamos, Jesus, teu socorro a todos que se encontram em condição de abandono, de dor, de dificuldade. Fica conosco, Mestre Jesus, e que nós possamos sempre contigo estar. Uma boa noite a todos e até um próximo encontro.